Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja abrindo este vídeo para ver este videoaula, tá bom? Meu nome é Caterine Jansen, eu sou enfermeira, sou emergencista, sou socorrista, especialista em urgência, emergência obstétrica, neonatal e UTI, seja ela adulto e neonatal. E com essa disciplina eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre minha experiência, sobre alguns transtornos, né? Como eles surgem para vocês, compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento com vocês sobre essa área de saúde mental, que não deixa de ser uma área muito específica e também uma área aí muito interessante e fascinante para algumas pessoas. Vamos lá? Aqui, né, podemos ver o nosso primeiro slide, onde ele fala qual a diferença entre patologia mental e patologia neurológica, né? Essa é uma pergunta muito comum e uma dúvida também muito comum dos alunos. É tudo na cabeça, né? Será que doença mental, transtorno mental é a mesma coisa de doença neurológica, né? Na verdade, ele não é igual, tá? Qual é a diferença? Patologias ou doenças neurológicas, o próprio nome ele já fala. Então, ele é voltado à estrutura, né? Na parte dos neurônios. Então, ela é totalmente ligada com relação à estrutura, né? Com relação à funcionalidade desses neurônios. Um dos exemplos disso é o próprio, uma das doenças mais comuns neurológicas, né? O Parkinson e o próprio Alzheimer, que é uma das doenças, né? São as duas doenças mais famosas, né? Essas patologias, o que é que acontece? O paciente, ele acaba esquecendo, principalmente o Alzheimer, ele acaba esquecendo memórias recentes. O que é que acontece? É um problema, né, estrutural desses neurônios. Então, os neurônios, eles vão ficando desativados. A sua forma de funcionar, de funcionalidade, ela vai ficando reduzida até que ela fica nula. Então, eles vão ficando desativos em suas funcionalidades. Uma da funcionalidade principal desses neurônios é o que a gente chama de sinapse neurológica. Essa sinapse neurológica nada mais é do que a passagem de mensagem de um neurônio a outro. Então, aqui eu tenho um neurônio, né? E aqui eu tenho o outro neurônio. Vamos acompanhar aqui na imagem. A passagem de mensagem ou sinapse neurológica, que é o nome bonito, né? O nome científico, ele acontece de um neurônio para outro. Quando eu tenho uma perda significativa de um neurônio, essa passagem de mensagem ela fica prejudicada, né? O que é essa passagem de mensagem, professor? O que é que ela faz? Tudo na minha vida. Então, o ato de eu falar, de eu pensar, de eu raciocinar, de eu dormir, de eu acordar, de eu fazer coisas na minha rotina. Qualquer coisa que eu faço, né, mediante a um ser humano ativo, saudável, ela se chama sinapse neurológica, que os meus neurônios eles fazem de forma normal na minha via cerebral. Quando eu tenho um problema nessa passagem de mensagem, o que é que acontece? Eu começo a ficar esquecido, eu começo a ficar lento, eu não começo a compreender de forma mais adequada uma informação ou alguma coisa que está se passando no meu dia a dia, demoro mais a acordar ou até tenho insônias, né? Então isso faz com que desregule alguma funcionalidade aí do meu dia a dia aos poucos.
Então, a doença neurológica, ela é justamente isso. É uma diminuição ou uma perda significativa da funcionalidade desses neurônios. Uma vez os neurônios perdidos, né, ou desativados, eles não são repostos, tá? Então, o caso do Alzheimer, eles vão entrando em esquecimento porque os neurônios eles acabam perdendo sua funcionalidade, morrendo ali, né? Então eles acabam ali ficando desativos. No caso da patologia mental, eu não tenho este problema. Então os meus neurônios, ele tem a sua funcionalidade perfeita. Eu não tenho nenhum tipo de perda estrutural nesse neurônio, não tenho nenhum tipo de diminuição dessa passagem de mensagem de um neurônio para outro, né? A única coisa que define, né, eu desenvolver certos distúrbios são esses pontinhos aqui no meio de um neurônio para outro. Por quê? Porque a sinapse neurológica ou a passagem de mensagem de um neurônio para outro, ele só acontece quando eu tenho aqui esta composição química. No meio, esses pontinhos que eu coloquei como pontinhos, no meio, essas reações químicas, a gente chama de os neurotransmissores. O próprio nome ele também está falando, né? Quem passa, auxilia essa mensagem de um neurônio para outro é justamente essa composição química, que é chamada de neurotransmissores. Então, eles transmitem esta mensagem, auxiliam a essa mensagem chegar a um outro neurônio. Aqui eu tenho três neurotransmissores principais para essa passagem de sinapse neurológica. Eu tenho aqui a serotonina, tenho a noradrenalina e eu tenho a dopamina. Professora, tem outros? Existem outros sim. Porém, os mais importantes, o que a gente vai focar mais nesses desenvolvimentos de algumas patologias mentais que a gente vai ver aqui, são esses três, tá bom? A serotonina, ele é o neurotransmissor que a gente chama da atenção, né? Do captar de mensagens. Então, é aquele neurotransmissor que ele auxilia no aprendizado, né? Então, tem a sua principal funcionalidade, isso. Noradrenalina é o nosso neurotransmissor de alerta. Então, quando eu tenho aí, né, um susto, quando eu preciso pensar muito rápido para sair de uma situação, responder algo muito rápido, ter uma reação rápida sobre alguma coisa, o que é ativado de forma primária? A noradrenalina do nosso corpo, tá bom? Dopamina, né? É muito difícil de esquecer, porque o nome dele lembra o estar dopado, né? Aquela sensaçãozinha gostosa de dormir e acordar. E ele justamente funciona na liberação de sensações de prazer, né? Seja ela qual for, de você gosta muito de ir à praia, então você tem aquela sensação gostosa de fazer alguma coisa, de ver alguém, de fazer algum ato que lhe dá uma sensação de prazer. Uma sensação que você gosta de sentir, que você se sente satisfeito, você se sente calmo. Então, quando eu sinto isso, né, quando eu tenho essa sensação de dever cumprido, né? Aquela sensação de satisfação mesmo que o ser humano tem, o que é liberado, o que é ativo ali de forma primária? O neurotransmissor da dopamina, tá? Então eu preciso que vocês lembrem com relação a essas principais funcionalidades desses neurotransmissores, para a gente poder entender um pouquinho mais como que desenvolve certas patologias mentais.
Aqui eu tenho um pouquinho sobre a história, né, da loucura, do desenvolvimento dos transtornos mentais e como a sociedade lidava com esses desenvolvimentos. Aqui, né, eu tenho um termo que a gente lembra muito sobre epilepsia. Esse termo epilepsia veio, né, a tradução dele aí é abater para cima. Antigamente, né, a sociedade ela achava que as pessoas que apresentavam algum tipo de sinal e sintomas de distúrbios mentais, patologias psicológicas, né, e até mesmo uma doença neurológica chamada epilepsia, que foi justamente daí que veio esse nome, seja doença mental ou uma doença neurológica, né, chamada epilepsia ou aquelas convulsões, eles acreditavam que era o demônio, né? Então eles acreditavam que as pessoas tinham ali o demônio em si, que elas eram pessoas que mereciam aquele castigo, né? Que a família era amaldiçoada, que a pessoa era amaldiçoada, que a pessoa era ruim, né? Então ela merecia estar passando por aquilo. Era como se fosse um castigo, né, de Deus para ela, que ela se sentisse dessa forma, que ela tivesse esses sinais e sintomas. Então aí essa parte epilepsia, né? O demônio vinha, né? Abatia o indivíduo e ficava sacudindo ele por minutos. Uma descrição de convulsões e epilepsia, né? Então aí a gente já tinha nos tempos dos primórdios, né? Do começo da história, uma definição aí pré-moldada para essas pessoas que apresentavam esse tipo de patologia. Epilepsia e esquizofrenia, ele não sabia, né, definir aí com relação a isso. Para eles, se ele tinha aí crises convulsivas, é porque o demônio estava se apossando do corpo dele, né? Já quando ele tinha aí ideias delirantes, né, que é bem característico da esquizofrenia, eles achavam que era o diabo se apoderando, né, dos pensamentos aí dessa pessoa, que ela estava ali muito aberta para sentir, né, e ser invadida por esse demônio, justamente porque Deus estava permitindo e era um castigo mesmo dele ali para essa pessoa. Já as pessoas que tinham personalidades psicopatas, né, que a gente também vai ver um pouquinho sobre isso, eles acreditavam que eram bruxos. Por quê? Porque eles induziam muito as pessoas para fazer aquilo que eles queriam. Porque eles sabiam se comunicar muito bem. Porque eles conseguiam tudo o que eles queriam ali quando eles começavam a se comunicar com as pessoas, se envolver, né? Principalmente ali a questão de poder, de grandes cargos. Então ele tinha a sociedade tinha essa percepção que eles chegavam até a ser bruxos ali, que eles enfeitiçavam as pessoas e as pessoas acabavam caindo na lábia deles por causa disso, tá? Aí aqui a gente tem, né, por volta de 1789, surge um nome importante para a saúde mental. O jovem médico francês Philippe Pinel, que inclusive, né, uma gíria que temos, onde a gente, eu botei até aqui em maiúsculo, né, bem grande para a gente poder ver, que antigamente as pessoas, né, mais antigas, elas falavam muito, aquela pessoa é Pinel, né? Esse termo Pinel veio justamente de Philippe Pinel, né? Onde ele era um jovem médico francês e que ele observou essas pessoas que tinham desenvolvimento de patologias mentais ou neurológicas e ele começou a estudar essas pessoas. Essas pessoas que apresentavam esse tipo de distúrbio, elas eram totalmente isoladas da sociedade. Então, elas eram colocadas em locais totalmente distantes, em ambientes totalmente insalubres, né? Sujos ali, sem nenhum tipo de cuidado.
elas acabavam desenvolvendo outros tipos de patologias infecciosas e com isso vinha até ao óbito, tá? Mas com a chegada de Felipe Pinel, ele passou a ir mais, ter um olhar mais sensitivo para essas pessoas e passou a querer cuidar delas. Passou a querer conhecer sobre as patologias mentais ou neurológicas que elas estavam apresentando e viu ali que não era realmente isso que a sociedade estava ali impondo com os seus pensamentos. Não viu que era, né, questão de castigo divino nem nada. Começou a terapias, a realizar terapias, né? Na época, não necessariamente voltada a usos medicamentosos, porém, ele começou a usar terapias ali comportamentais com ele e ele via que funcionava. Ele via que algumas pessoas ficava apta novamente de voltar a um convívio com a sociedade. Esse convívio com a sociedade, ele via que essas pessoas poderiam ter, inclusive, tratamentos. Outras precisavam de algum tratamento ali medicamentoso, né? Porém, elas voltavam a ficar aptas ao convívio com a sociedade. Tinha pessoas que realmente não voltavam, não tinha como voltar a esse convívio com a sociedade, porém, a grande maioria delas tinha condição de fazer isso, tinha condição de voltar a esse convívio normal. E isso fez, né, com que ele viesse com uma proposta de tratamento humanitário para os doentes, tanto neurológico como de patologia mental. Desenvolveu uma corrente de médicos especialistas em doenças mentais, aprimorando as descrições detalhadas dos transtornos mentais através de longas observações, principalmente comportamental. Então, isso que ele fez, né, aprimorando as descrições através de longas observações, até hoje isso é vigente. Por que que é vigente? Porque o primeiro diagnóstico que a gente faz com relação a patologias, a alguma patologia mental, ela é clínica. Por que clínica? Ela é observando os comportamentos. Ela é vendo o que está errado. Quando a pessoa ela tem consciência suficiente do que está acontecendo na vida dela, né, na mente dela, ela mesmo percebe que aquilo não está muito legal ali. Ela está começando a ser retirada das rotinas habituais dela, né? E as pessoas ao redor dela, familiar, amigos, namorado, marido, também é muito importante ver este estado clínico, né? Então, também as observações deles também é importante. Porque às vezes a pessoa está tão tomada naquela situação que ela está, que ela não percebe. Existem pessoas que percebem, né, a mudança de mentalidade, e tem pessoas que não percebem o que é que está acontecendo, né, na vida delas ali, e acha que é isso mesmo, e acaba sendo tomado por aquelas situações e sensações. Esta que é a verdade. E o olhar clínico, né, a observação das pessoas de fora, pode sim auxiliar e até ser definitivo em um diagnóstico primário clínico. Então, o primeiro diagnóstico, graças a Felipe Pinel, até hoje, de patologias mentais, é justamente o olhar clínico, né? Seja ele dos familiares, das pessoas ao redor, ou da própria pessoa. Aí aqui a gente tem, né, com relação a algumas coisas, né, alguns estudos que também foi levantado com relação às pessoas que elas ainda não apresentam nenhum traço ou nenhum distúrbio, nenhuma patologia mental. Existem estudos que falam que qualquer ser humano ele está propício, né, a enlouquecer, digamos assim, né? Está propício
a desenvolver um surto, mesmo que momentâneo, porque eles falam que a ruptura da realidade, do que é real e do que não é real, é uma linha muito tênue. O que é uma linha tênue? É uma linha muito fina ali com relação ao que é real e o que não é real. E essa linha, ela pode ser rompida de forma total ou de forma parcial, se este ser humano, em qualquer idade da sua vida, ele tiver um trauma. Então, um trauma muito forte e possivelmente ligado a pessoas que ele é muito ligado emocionalmente. Ou uma mãe, ou um pai, ou um avô, ou um filho, né? Isso pode fazer com que ele rompa essa linha do que é real e do que não é real. Quando ele rompe essa linha, se vier a romper, essa ruptura ela pode ser momentânea ou ela pode ser crônica, né? Essa crônica é justamente aquelas pessoas que elas precisam de tratamento medicamentoso depois. E esta momentânea é justamente por ela ter essa ruptura da realidade, porque ela está vivendo um momento de muito estresse. Um dos exemplos disso foi a pandemia que a gente viveu. Então, muitas pessoas, por estarem em isolamento, muitas pessoas, por ter aquela carga de estresse, de pessoas morrendo, muitas notícias ruins, de agravamento, disso e aquilo outro, passaram a desenvolver crises de ansiedade e crises depressivas. Existem pessoas que até teve que ser acometidos por tratamentos medicamentosos, mas era um momento, era uma situação momentânea. Então, ela estava vivendo uma situação de imenso estresse e isso fez desencadear nele desenvolver crises ali, surtos de forma momentânea. A partir do momento que estabilizou a situação, que todo mundo começou a sair, voltar à sua rotina habitual, o que foi que aconteceu? Ele simplesmente voltou ao normal. É tanto que hoje em dia existem pessoas que tiveram esses surtos de ansiedade ou de depressão, mas elas hoje em dia vivem de forma normal, né, habitual, sem precisar de nenhum tipo de tratamento medicamentoso. Então, ela voltou, né, à sua realidade. Aí aqui a gente tem algumas manchetes, né, com relação a o tempo de pandemia, onde a gente tem ansiedade na quarentena, né? Tem sido uma grande preocupação desde o início, no meio da pandemia e do coronavírus, né? Tem falando ansiedade na quarentena, saúde mental, ansiedade e depressão. Então, são manchetes muito atuais que ficaram à tona, principalmente em meio à pandemia. Crise de ansiedade extremas, crises e surtos de depressão extremo ali, justamente porque o ser humano, ele é um ser humano naturalmente ansioso, né? Então ele sempre tem ansiedade por alguma coisa. Ansiedade por ver alguém, ansiedade por fazer alguma coisa, né? Então, vou fazer alguma coisa no fim de semana, então eu já fico ansioso para que o fim de semana ele chegue mais rápido, ansiedade para alguma situação que eu vou fazer. Então, o ser humano ele é naturalmente ansioso. Mas quando estou dando aula de saúde mental, o que é que eu sempre falo para os meus alunos? Quando que você pode ter um olhar mais sensível de que você está ou não desenvolvendo ali uma patologia mental? Quando e esses sentimentos, essas sensações, elas começam a me tirar da minha rotina, né? Minha rotina de trabalho. Eu começo a me isolar da minha família, me isolar do meu trabalho. Eu começo a sentir que quando eu sair na rua eu vou me expor, né? Não vai ser algo positivo, não vai ser algo bom.
Então, são situações que eu preciso ter um olhar mais sensível caso elas comecem a acontecer. Aqui temos fatores que influenciam nos transtornos mentais. Então, temos vários. Temos fatores ambientais, biológicos, fisiológicos, psicológicos. Então, eu tenho vários fatores que podem levar a desenvolver essas doenças mentais. Aí o que eu tenho? Fatores biológicos e físicos. Acometem o corpo como um todo, em um órgão ou sistema nervoso central. SNC é Sistema Nervoso Central. Fatores genéticos, herança genética. Então, principalmente uma herança genética de primeira linha. O que é genética de primeira linha? Pais, um pai, mãe, avós, né? Então, se eu tenho ali um pai e uma mãe com desenvolvimento de depressão ou esquizofrenia, né? Então, eu tenho ali uma porcentagem significativa para desenvolver também esses transtornos mentais. Então, a herança genética, ela é muito forte. Ela é acima, inclusive, de 50%, tá? Mas, se eu tiver os cuidados, né, habituais, que vamos já relatar, eu consigo não desenvolver essas patologias mentais. Mas a parte de herança genética, ela é extremamente forte. Pré-natais, né? Ou seja, o não acompanhamento do desenvolvimento da criança intrauterina, ela pode ali acabar acarretando alguma deformidade, alguma malformação que pode auxiliar no desenvolvimento desses transtornos, principalmente os mais graves, que são aqueles voltados à esquizofrenia ou bipolaridade. Fatores econômicos, sociais, consumo de drogas, né, alguns tipos de medicamento, perinatais, ou seja, o acompanhamento dessa criança após o parto, tá? Então, esses acompanhamentos também são fundamentais para a gente saber como está o desenvolvimento neurológico dessa criança. Tudo que acontece durante o nascimento do bebê, danos neurológicos, falta de oxigênio, traumatismo, doença neuroendocrinológicos, né? Produção de hormônios por glândulas significativas. Essas glândulas, por exemplo, glândula de tireoide, né? Se eu não tiver um acompanhamento aí, pode ser perigoso. Ligados a doenças orgânicas, pode aparecer após infecções, traumatismos ou qualquer agente nocivo que afete diretamente o sistema nervoso central. Lembrando que doenças mentais ou patologias neurológicas, elas são diretamente ligadas com os neurônios, né, ou com neurotransmissores, que eles ficam no sistema nervoso central, tá? Então, aí, se você vir a sigla, né, na prova de vocês, SNC, Sistema Nervoso Central. Fatores psicológicos ou emocionais compreendem a formação de identidade, doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Professor, o que é doença psicossomáticas? Quando a gente vai ver que a depressão e a ansiedade, ela é a base para o desenvolvimento de outros transtornos. O que é isso? Eu posso ter uma depressão e acabar desenvolvendo, devido a isso, algum outro tipo de transtorno. Então, eu posso ter depressão com traços de bipolaridade, ou então ansiedade com traços de esquizofrenia, né? Então, sempre essas outras patologias mais graves, elas acabam sendo desenvolvidas por uma base. E essas bases normalmente são o quê? Uma depressão ou uma ansiedade não tratada, não
cuidada, tá? Então ela vai agravando e vai acometendo, né, a via cerebral e vai desenvolvendo outros tipos de patologia, tá? Doença, história de vida de cada um. Então, como eu lido com os meus traumas, com os acontecimentos, né, dos meus anos aí, condições de vida, né, e moradia. Fatores ambientais estão também ligados a experiências que o indivíduo teve durante toda a vida dele. Sociais, né? Relações sociais, profissional, de grupo, né? Então, como é aquele meu ambiente de trabalho? Como é o meu ambiente de casa, né? As pessoas que eu me envolvo, coloco ali dentro de casa, uma vez que casa, ela deveria ser um ambiente confortável, um ambiente de descanso, um ambiente de conforto. Então, se eu tenho estresse no trabalho e eu chego em casa para ter um pouco de descanso, de conforto mental, e eu tenho mais estresse, isso pode aí acarretar uma crise de ansiedade, né? Ou uma crise depressiva, pode também. Culturais, né? Sistema de regras, noção do certo e errado da sociedade. Econômicos, miséria, criminalidade, fome, desemprego. Eu sempre falo para os meus alunos, nunca vi ninguém liso feliz, né? Fico logo estressada, tá? Então, o fator econômico, ele sempre pega muito com relação aos estresses, né? Então, ninguém nunca fica tranquilo, né? Quando a gente vê as contas acumulando, as coisas ficando cada vez mais difícil. Então, ninguém fica tranquilo com relação a isso, acaba assim desenvolvendo um fator de estresse psicológico. Sinais e sintomas, né, de transtornos mentais, aqui ligados a os primeiros sinais e sintomas. Alteração da sensopercepção. Um dos primeiros sinais e sintomas é alucinação e a ilusão. A alucinação, o objeto, ele não existe, porém, ele é extremamente real para a pessoa. Não necessariamente precisa ser um objeto, tá? Pode ser situações. Então, ela pode colocar ali na cabeça, né, que foi assaltado ou que aconteceu alguma coisa com ele, mas essas situações ou esse objeto não existe, mas é extremamente real para esta pessoa. A ilusão é diferente. O objeto ou a situação, ela realmente existiu. Porém, né, a percepção dele com relação a isso é completamente diferente. Então, eu posso ver aqui uma caneta, né? E dessa caneta, eu com principais desenvolvimento de transtorno mental, posso ver outra coisa associada a essa caneta. Então, eu posso ver uma faca, posso ver uma arma, né? Posso ver até um inseto, um animal. Então, este objeto, a caneta, ela existe. Porém, a minha percepção de como eu estou vendo essa caneta é que não é real, tá? Aí aqui a gente entra em alguns principais transtornos mentais, tá? O que é importante a gente poder lembrar daqueles conceitos que eu falei sobre serotonina, noradrenalina e a dopamina, tá? Depressão, ela atinge um dos neurotransmissores principais, daqueles três que a gente viu, tá? A dopamina, aliás, a depressão, desculpa, ela atinge primeiramente nos seus sinais e sintomas a serotonina, tá? Por que que ela atinge a serotonina? Porque o clássico da depressão é justamente aquele paciente que ele é para baixo, que ele tem aquela tristeza que não cura, né? Que ele não sabe necessariamente por onde vem, ele tem uma percepção, um raciocínio mais lento, ele começa a ter dificuldade em
perceber, raciocinar, entender algumas informações, eles passam a ficar letárgicos, que a gente fala. Conversando com alguns pacientes meus, eles relatavam até que o dia, né, parecia que ele estava em sonho, parecia que era um sonho, né, um sonho gigante. E esse sonho, eles falavam que a percepção até da cor do dia era modificado, era como se tivesse uma tonalidade cinzenta, né? Tivesse uma tonalidade ali com os pontinhos brilhantes no olho, como se realmente fosse um sonho ali. Então ele tem essa percepção baixa, diminuída, justamente porque ela atinge diretamente a parte da atenção, da disciplina, né? Que é a parte da serotonina, tá? Então, a depressão, ela faz o que com a serotonina? Ela diminui a produção de serotonina, tá? Então, isso que eles sentem, é devido à diminuição da produção da serotonina. Então, quando eles chegam na parte moderada, a grave, porque todos os distúrbios eu tenho leve, moderado e grave. Então, quando eles chegam na parte do moderado a grave, eles inclusive começam a sentir sensações físicas. Então, o corpo começa a doer, né? Eles começam a sentir dor de cabeça, dor no corpo, começam a ficar irritados, começam a ter problemas de insônia, ou dormir mais do que o tempo necessário. Então, eles começam a ter sinais e sintomas não apenas sentimentais, mas também físicos, tá? Após ele atacar ali ela, né, atacar a serotonina, já foi visto, né, vale salientar que a depressão ela é uma doença diagnosticada, tá? Ela é uma doença voltada justamente a essa composição química, aos neurotransmissores, tá? Não é questão de falta de Deus, né? Não é questão de cultura, né? Não é questão do que as coisas, é o que as pessoas acreditam, não é questão de nada disso. É realmente uma doença mental, né? É uma doença que atinge diretamente o sistema nervoso central, tá? Eu tenho ali os meus neurônios, né, de forma perfeita, mas os meus neurotransmissores, aquela composição química que a gente viu, ela é afetada, tá? Então, é diminuído aí a produção dos neurotransmissores principais. Então, a serotonina, ela é a primeira a ser atacada, né? Então, essa parte de atenção, da vontade de fazer as coisas, então ela é afetada. De segundo, ela atinge diretamente ao quê? A dopamina. Então, eles falam muito que eles perdem o gosto de fazer as coisas que eles gostavam tanto. Ah, mas eu gostava tanto de ir à praia, de tomar um banho de piscina, de tomar um sorvete, e agora eu não vejo tanto sentido em fazer isso. Então, a dopamina, ela é responsável por liberar essa sensação de bem-estar, né? Essa sensação de acolhimento, essa sensação de gostosa mesmo de fazer coisas que você gosta. Se isso acaba sendo acometido, eles acabam perdendo o prazer, o gosto de fazer coisas que ele já fazia de forma habitual. Então, é um agravamento da doença, tá? Primeiro, ela atacou ali, diminuiu a produção da serotonina. Depois, ela ataca ali a dopamina, diminuindo a produção da dopamina. E por terceiro, ela ataca o nosso neurotransmissor de alerta, que é a noradrenalina. Então a gente começa a ficar muito letárgico, né? Que nós da enfermagem falamos. O letárgico é lento, com raciocínio, lento com relação à percepção das coisas, né? Então eu vou diminuindo o meu ritmo, o meu estado de alerta, tá? Então temos aqui a depressão, ela tem duas subclassificações: a depressão primária e a depressão secundária.
A primária é quando ela vem sozinha, né? Então, eu tenho aqui, não tenho nenhum tipo de doença, não tenho nenhum tipo de outro transtorno. Então, o primeiro distúrbio a surgir é a depressão. Então, eu digo que ela é uma depressão primária. Quando ela surge após uma forma consecutiva, secundária a outra coisa, a uma doença, né? A um outro transtorno, então a gente fala de depressão secundária. Essa depressão secundária, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, eu desenvolvo ali um distúrbio de esquizofrenia, né? Um distúrbio de ansiedade. E com isso, de forma secundária, né? Em uma segunda parte, eu desenvolvo a depressão, tá? Essa da primária, um dos exemplos muito clássicos, são os idosos. Os idosos de antigamente, eles eram muito ativos, né? Começavam a trabalhar com 9 anos, 16 anos, né? E com o passar do tempo, eles acabam se aposentando, eles acabam não trabalhando mais, tendo aí a sua funcionalidade diminuída devido à idade, e eles, devido a isso, acabam desenvolvendo uma depressão, né? Então, eles acabam ficando depressivos, se sentindo inúteis. Então, isso é uma depressão primária. Então, essa depressão primária veio sem que ele tenha nenhum outro transtorno, nenhuma doença. Ela veio simplesmente porque ele parou de trabalhar e está se sentindo ali um ser humano inútil, né? Eles falam muito isso, ou sem utilidade aí em meio à sociedade. Aqui algumas observações com relação à depressão e à tristeza normal. Aí aqui eu tenho algumas observações importantes. Depressão mais intensa e duradoura. Não reage a estímulos positivos, né? Isso daqui é um marco, né? A gente precisa ter um cuidado com relação a isso aqui. Por quê? Quando eu estou em uma tristeza normal, mesmo que seja em luto por ter perdido alguém, um cachorro, né, ou um objeto que eu gostava muito, eu fico triste naquela minha tristeza, né? Poxa, eu estou realmente muito triste. Mas se alguém chegar fazendo estímulos positivos em mim, né, me fazendo rir, soltando uma piada, eu tenho estímulos positivos. Ou seja, eu começo a rir, né? Eu chego para a pessoa e faço, vídeo, eu nem achei que eu ia dar essa gargalhada hoje, né? Só você mesmo para me fazer rir numa situação dessa. Então, eu tenho um estímulo positivo com relação a isso. Já a depressão, não. A pessoa pode tentar me fazer rir, pode ali tentar fazer um estímulo positivo, mas eu não respondo a esse estímulo. Eu continuo triste da mesma forma, tá? Piora com o tempo. Sem fator casual, então não precisa de um gatilho, ele pode vir sem nada, de forma específica. E quando está na sua forma mais grave, que eu falei com relação a atingir outros neurotransmissores, eu tenho uma lentificação psicomotora. Meus movimentos, eles começam a ficar diminuídos. Tristeza normal, menos intensa, menos duradoura, reage a estímulos positivos, que é um marco de observação. Prejuízo funcional limitado, é só durante o tempo que eu estou triste, depois eu volto no meu normal. Melhora com o tempo, né? Então, aí, com 2 a 3 dias, eu já estou melhorando dessa minha sensação de tristeza, mesmo que pouca, mas eu tenho uma melhora. Tem fator casual, ou seja, tem algo ali que me faz ficar triste. E sem lentificação psicomotora. Não tem um agravamento, não tem lentificação psicomotora. Aí aqui eu tenho, né, queda da ação dos neurotransmissores no cérebro, que ele atinge diretamente o humor, o sono, o bem-estar, a memória, o aprendizado, devido àqueles neurotransmissores que a gente já viu. Aqui temos alteração na microbiota intestinal. Então, a via intestinal
ela é chamada de parte encefálica intestinal, porque lá eu tenho uma quantidade de serotonina muito mais elevada do que na via cerebral, né? Então lá é chamado ali de segundo cérebro. Então, tudo que acomete minha via cerebral, ele atinge diretamente a minha parte gástrica. Então, é por isso que pessoas que são diagnosticadas com depressão fazem uso medicamentoso ali de moderada a grave. O que é que acontece, né? Elas acabam tendo o aparelho gastrointestinal muito sensível. Então, esse aparelho gastrointestinal ali, simplesmente, ele tem facilmente uma diarreia, facilmente uma irritação, uma dor. Eles acabam não comendo qualquer coisa, então ele é facilmente irritável, né? Então, atinge ali a via cerebral, ele fica facilmente irritável, tá? Aí temos, existem estruturas do sistema nervoso central que poderia ser chamada de parte encefálica do sistema intestinal. As células localizadas nas camadas mais intensas do tubo intestinal, que são repletas de neurotransmissores. Então, eu tenho ali uma concentração de serotonina de mais de 80%. E na via cerebral, apenas 1%. Com 1%, ela faz todo esse estrago, né, via cerebral. Imagine se ela tivesse uma concentração maior. Aqui eu tenho tratamento não medicamentoso, né? Depressão leve, sessões com psicólogo, dormir bem, praticar atividade física e a questão de suplemento alimentar, porque já foi visto que quem tem diagnóstico de depressão, ele não tem uma metabolização boa das vitaminas do complexo B. Então, se você for investigar, vitamina B12, vitamina B9 é extremamente baixo, né? Então, é como se eles não absorvessem no seu sistema ali digestivo, enfim, no seu sistema metabólico, essas vitaminas. Então, eles precisam de um complemento com relação a essas vitaminas. Também, ele, nessa parte leve, ele não precisa de tratamento medicamentoso. Por quê? Porque se eu dormir bem, praticar atividades físicas, comer de forma adequada, eu consigo regularizar essa produção de serotonina, principalmente na prática de atividade física, tá? Então, principalmente nessa prática, eu consigo moderar e aumentar essa essa produção de serotonina. Aqui eu tenho a parte da depressão moderada a grave, onde são sessões com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, dormir bem, praticar atividade física e tratamento medicamentoso. Então, na parte de depressão moderada grave, eu preciso sim ter um acompanhamento com o psiquiatra, porque é ele que passa a parte medicamentosa. Então, eu tenho todo o cuidado da depressão leve. Porém, eu tenho aí um acompanhamento, dois acompanhamentos, né? Que ele é importantíssimo, que é o acompanhamento com o psiquiatra, para ele poder ver esse tratamento medicamentoso, prescrever esses medicamentos. Quando eu tenho aí um diagnóstico da moderada a grave, principalmente a grave, eu tenho alguns tipos de exame que eu preciso fazer. Ressonância magnética, onde ela rastreia as alterações que ocorrem quando a região do cérebro responde durante várias tarefas. E tem o PET scan, que mapeia o cérebro, medindo a distribuição dos hormônios. Então, mediante a isso, eu consigo localizar a via cerebral, qual é a via cerebral que está sendo mais acometida, e com isso, utilizar aí um medicamento adequado para a estabilização desses sinais e sintomas. Eu consigo, nessa parte, fazer um cuidado, né, melhor, quando eu vejo qual via cerebral, qual é o momento, se é manhã, tarde, noite, que ele fica mais afetado, então coloca a via medicamentosa nesses horários.
Eu vejo qual o medicamento que é melhor para a parte frontal, a parte, né? A parte aqui posterior, né, que está sendo afetada ali, e regulo essas medicações mediante a via cerebral que está sendo afetada pelos transtornos, né, pela parte da depressão, tá? Aqui, né, a gente entra em outro transtorno, que é muito comum, que é o transtorno bipolar, da bipolaridade. Onde às vezes a gente tem algumas gírias onde a gente fala, menino, fulaninho é bipolar, né? Ele chegou hoje no trabalho bonzinho e depois ele tá aí soltando os cachorros, tá ignorante, tá triste, tá não sei o quê, então fulaninho é bipolar, né? Uma vez que fosse fácil dessa forma, a gente poder diagnosticar uma pessoa com traços de bipolaridade. Na verdade, esses sintomas, né, que variam entre depressão e mania, eles passam aí semanas, né, para eles poderem mudar de humor e até meses para eles poderem mudar de humor. Não é assim um dia, né? Eles passam por várias oscilações de humor. Não é assim que acontece. Eles passam semanas com humor, né, da bipolaridade e depois é que eles fazem a troca, tá? Então, eu tenho aqui as subclassificações, né, da bipolaridade. Então, eu tenho, apresenta variações de estados de humor entre mania e depressão. A mania não é, ele tá com mania de roer a unha, né? Tá com mania de fazer alguma coisa. Não, não é nesse sentido. A mania é uma descarga de noradrenalina, nosso neurotransmissor do alerta, onde, quando eu estou agitado, o que é que acontece? Taquicardia, começa a respirar muito rápido, né? E eu fico muito agitado. Então, a mania é justamente essa parte agitada da bipolaridade. Então, eles ficam muito agitados. Então, eles começam aí a falar vários assuntos ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem uma energia inesgotável, incontrolável ali. Essa é a parte da mania da bipolaridade. E ela fica variando entre mania, que é extremamente aqui, com a depressão, né? E a depressão deles é extremamente grave. Então, é uma depressão assim que puxa eles para baixo mesmo, né? Que eles têm até pensamentos suicidas. Então, são sentimentos extremos mesmo, né? Tem momentos e dias, semanas, meses que ele tá aqui em cima, totalmente agitado, e tem dias que ele simplesmente tem uma baixa muito grotesca. Aí aqui eu tenho dois tipos de bipolaridade. Eu tenho a bipolaridade que a gente chama de hipomania, né? Hipo, baixa. Então, essa parte que eu tenho uma agitação excessiva, ela é muitas vezes confundida com a pessoa que é alta astral, que é lá em cima, que é isso e aquilo outro, né? Porque ela tem essa parte agitada bem moderada ali, né? Ele não é tão lá em cima, então ela é bem moderada. Aí o que é que acontece? Porque ela tem essa parte agitada moderada e a depressão continua sendo grave. Esse daqui, o diagnóstico é extremamente difícil, porque quando a gente vai diagnosticar, normalmente a gente diagnostica eles apenas com a depressão, né? E a gente passa tratamentos medicamentosos para ele, mas eles acabam agravando muito, porque as medicações não é para depressão, é para bipolaridade, né? Então eles acabam agravando muito o quadro deles devido a esse diagnóstico errôneo. Então, a gente precisa ter um tempo aí para ter esse diagnóstico, ter a observação e ter o tempo para todos os transtornos de adaptação dessas medicações. Então, o tempo de adaptação, dependendo da medicação, é até de 3 meses, tá? Então, eu tenho esse tipo 1,
que é extremamente difícil para o diagnóstico, né, devido a essa hipomania. E o tipo 2, que tem diagnóstico depressivo alterado com a mania. Então, esse é o mais fácil de diagnosticar, né? Que é a mania lá em cima e a depressão de forma bem brusca. Aí aqui eu tenho, né, a classificação da mania. A mania é considerada como uma das fases do transtorno bipolar. Ela tem como características principais euforia intensa, a impulsionalidade, a energia descontrolada, agitação contínua, agressividade, entre outros, tá? Ritmo muito acelerado, fala muito, muda constantemente de assunto, movimenta-se muito, tem muita energia, é eufórico, né? Alguns apresentam até delírios, alucinações, dificuldade de concentração, dormir, eles dormem muito pouco quando eles estão nessa fase. É de 2 a 3 horas e para eles é como se eles tivessem dormido 8 horas, 12 horas. Eles recuperam muito rápido a energia. Pensamentos confusos, impulsionalidade, muita agitação, né? Energia excessiva para qualquer coisinha. Então, eles ficam muito agitados mesmo nessa fase. Aqui eu tenho outro transtorno, né? Onde esse transtorno ele é voltado a uma das classificações do transtorno de ansiedade. Então eu tenho o transtorno de ansiedade aqui como base e nele eu tenho vários outros tipos de transtorno que podem vir dele transtorno, síndrome do pânico, né? Transtorno pós-traumático. Então, eu tenho vários tipos de transtornos que podem vir junto, né? Desencadear ali, junto com o transtorno de ansiedade. Qual a diferença do ansiedade clássico para uma síndrome do pânico? A ansiedade, alguma coisa, eu tenho algo que está me perturbando ali, que se eu ficar pensando, eu fico pensando o tempo todo nessa coisa, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, acarreta em uma descarga de noradrenalina. Eu começo a ficar com falta de ar, eu começo a ficar com o coração acelerado, eu começo a ficar, alguns pacientes, inclusive, fica paralisados, os músculos eles ficam rígidos, outros eles chegam no pronto atendimento com as mãos tremendo, com a perna batendo o tempo todo, ele faz, eu não consigo parar, minha perna tá assim, e eles tremendo, outros chegam com dor, gritando com dor, porque os músculos eles paralisam, né? Então é uma descarga de noradrenalina muito grande que eles sentem ali, tá? Então, a diferença da ansiedade básica é porque alguma coisa está desencadeando. Então, eu tenho um gatilho para desencadear essa descarga de noradrenalina. Já a síndrome do pânico, não. Então, eu estou aqui conversando normalmente, estou indo pegar um ônibus, estou indo pegar um avião, estou indo entrar num elevador e do nada, sem nenhum tipo de gatilho, eu tenho ali uma descarga de noradrenalina e eu começo a ficar agitado, ficar com falta de ar, ter ali um ataque cardíaco, achar que eu vou infartar, começo a ficar acelerada, do nada. Então, eu não tenho ali um gatilho, uma justificativa, uma razão. Acontece do nada, tá? Então, da mesma forma que a síndrome do pânico, ela chega do nada, ela é intensa, então a pessoa ela fica ali de 10 a 20 minutos sentindo tudo isso e ela vai embora, né? Então, com a mesma intensidade que ela chega, ela vai embora, tá? Então, síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade mais comum, é geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo, de pânico espontâneo, repetido e inesperado. Pode estar associado a sintomas físicos semelhante a um ataque cardíaco, né? Então, eles pensam muito que vão infartar, tá? Eles chegam no pronto atendimento com sinais e sintomas clássicos de infarto. E se você não levar em consideração como um profissional de saúde, eles podem agravar,
E eles podem realmente ter um agravo se eles tiverem sensibilidade ali cardiopática ali, eles podem vir a infartar, podem ter realmente um problema muito sério, tá? Aqui temos ataques de pânico recorrente, taquicardia, né, o coração acelerado, taquipneia, eles chegam respirando muito forte, muito acelerado, dor no peito ou no estômago, sudorese intensa, tremores, sensação de terror, sensação de morte, né? Eles falam muito, eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. A sensação foi de morte, né? Então, a sensação clássica, né? O falar clássico dos pacientes que passam por essa situação é: eu achei que eu ia morrer. A sensação era de morte, né? E os ataques eles duram de 10 a 20 minutos, certo? Aqui temos outro transtorno, né, referente ao transtorno de ansiedade, que a gente chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, onde tem pensamentos excessivos que levam a comportamentos repetitivos. O próprio nome ele já está dizendo, impulsivo, então ele tem impulso de fazer certas coisas. E obsessivo, que é aquele que ele não consegue impedir, ele fica fazendo durante várias vezes a mesma coisa, certo? O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por pensamentos e medos irracionais. Na parte moderada grave, eles precisam fazer isso porque eles têm certeza que o final vai ser morte, ou uma pessoa morrer, ou ele morrer, né? Então, os pensamentos são, assim, muito dramáticos mesmo, são super ligados, assim, a mortes e coisas assim, muito fortes mesmo, né? O toque costuma se concentrar em temas como o medo de germes, né? Ou de necessidade de organizar objetos de maneira específica. Os sintomas geralmente começam por modo gradual e variam ao longo da vida, ou seja, pode agravar. O tratamento inclui psicoterapia, então eles precisam de psicoterapia até na parte leve. E medicamentos, né? Na parte moderada a grave. Os tipos de toque: toque de higienização, de proteção e de organização. E os níveis moderado, leve, moderado e grave, como a gente já viu. O de higienização é justamente aquele que eu tenho de lavar a mão de forma excessiva, de lavar uma localidade de forma específica, né? Da casa tá sempre limpa ali. Em pessoas que têm o desenvolvimento de toque leve, eles sentem, né, alguma coisa, por exemplo, na mão ou nos pés, assim, que eles ficam com aquela incômodo e eles precisam lavar a mão, porque eles não conseguem fazer mais nada ali se eles não lavarem a mão. Mas é de forma específica, né? E de forma também mais controlada. Então, quando eles terminam de lavar a mão, pronto, eles conseguem fazer ali suas coisas habituais. Já no moderado a grave, eu tenho um excesso, né, para lavar essa mão, e alguns eles chegam até a sangrar essas mãos, né? Na parte de proteção, eu tenho justamente a proteção de ambientes que ele tem apego, né? Ou seja, a casa, né? A sua casa que ele sente aquela sensação de conforto, tá? Então, aqui é o clássico também do toque, né? Onde ele vai sair de casa e ele abre e fecha a porta várias vezes para conferir se realmente está fechada. Ele vai e vê se realmente a janela está fechada várias vezes. Mas quando eu digo várias vezes, é 15, é 20, é 35, 45, 50, 80 vezes. Ele fica abrindo e conferindo se essa porta ela realmente está fechada, se essas janelas estão fechadas, se esse fogão está desligado, né? Então são várias vezes consecutivas, de forma obsessiva
e compulsiva. Organização é justamente, tem até uma foto aqui com relação à organização. É tudo na mesma linha, tudo da mesma coloração, as roupas extremamente organizadas, tudo por cores, tudo por tamanhos, né? Se ele vê um quadro, ele precisa organizar esse quadro. Então, de forma de organização, é isso. É você ter sempre uma organização excessiva no local de trabalho, no local de casa, e a forma mais grave ela acaba tirando isso do ambiente de casa familiar para levar para a rua. Então, se ela vai a um supermercado, esse supermercado ela precisa organizar aquela prateleira em cores, em tamanhos, né? Então, ela começa a tirar esse hábito de casa e levar para a rua, para locais que ela tem hábito, certo? Aí aqui eu tenho, né? Também transtorno de ansiedade, onde o indivíduo desenvolve pensamentos e ações repetitivas, né? Que ele mesmo considera inapropriado. Então, eles têm consciência que isso é inapropriado. Eles têm consciência que eles estão exagerando nesses movimentos repetitivos, mas que não conseguem controlar. Por isso que é impulsivo e obsessivo. Realmente acredita que algo trágico irá acontecer caso ele não execute tal ação. Geralmente acomete indivíduos jovens, ou seja, é uma patologia jovem, tá? Ali os seus jovens adultos de 20 a 25 anos. Ao final da adolescência, por muitos começam na infância. Os pensamentos obsessivos e os atos compulsivos consomem seu tempo e causam sofrimento e ansiedade. Aqui eu tenho outro transtorno, porém, esse não é muito comum, né? Eles são extremamente raros, tá? Questão de 1% da população. Então, aqui a gente vai ver alguns transtornos que eles são raros, tá? Esse transtorno dissociativo de identidade, né, ou múltipla personalidade, eles são muito raros. Inclusive, se você colocar a pesquisa aí, você vai ver que eles surgem, a sua grande maioria, por um trauma muito grande, de grandeza psicológica e principalmente sexual, de pessoas que eles confiavam muito. Pai, mãe, avós, né? Eles sofrem algum tipo de abuso sexual muito grave ali que acometem. E como que ele desenvolve esse transtorno? A partir desse trauma, né? O que é que acontece? Eu tenho aqui, sofro um trauma, por exemplo, aos 9 anos de idade, né? Aqui nesse trauma a gente chama de marco zero, tá? Então, a partir deste momento, dessa idade, 9 anos, tudo que eu começar a viver que possa vir a desenvolver um estado de alerta ligado à noradrenalina, ou que eu preciso de proteção, o que é que vai acontecer? Eu vou desenvolver uma outra personalidade, né? Uma personalidade para me proteger de uma situação X. Vou passar por uma outra situação que preciso ir à prova, né? Que me deixe nervoso, que me deixe com medo, que me deixe com temor. Desenvolvo outra personalidade para lidar com isso. E assim sucessivamente. Essas personalidades, elas podem ter gêneros, ou seja, pode ser um homem, pode ser uma mulher, ela pode ser de idades diferentes, então ela pode ter 10 anos, ela pode ter 24, ela pode ser mais velha, e ela pode ter também senso perceptivos diferentes, tá? Então ela pode ser mais agressiva, uma pode ser ter é, é, ela pode ter mais sensibilidade a outras coisas.
Às vezes elas podem ter uma patologia diferente uma da outra, né? Então isso depende muito com relação à gravidade do distúrbio que eu estou ali desenvolvendo, né? Então ela é totalmente diferente uma da outra. Então eu, Caterine, tenho a minha personalidade de base, né? E eu tenho outras personalidades. Eu tenho um homem de 24 anos, tenho uma mulher de 64, e toda vez que eu sou exposta a situações de risco, uma dessas personalidades vem à mente e ela começa a me proteger dessas situações, tá? Então, isso é um distúrbio raríssimo, né? Onde, se vocês pesquisarem, inclusive, tem pessoas que acabam desenvolvendo 24 personalidades, né? Sempre poucas personalidades. Até que eles são descobertos e eles são, né, tratados de vias medicamentosas. Professor, então quer dizer que se eles começarem a tomar medicamentos e tem o tratamento ali de psicoterapia, eles voltam ao normal? Não. Esses tratamentos eles servem para moderar o aparecimento dessas personalidades e impedir que ele faça outras personalidades também, certo? Então isso impede com que não tenha o aparecimento de outra personalidade ali deles, tá? Então temos aqui transtorno caracterizado pela presença de dois ou mais estados de personalidade distintos. Geralmente é uma reação a um trauma como forma de ajudar uma pessoa a evitar memórias ruins. É caracterizado pela presença de duas ou mais identidades de personalidades distintas. Cada uma delas pode ter um nome histórico, pessoal ou características distintas, e o tratamento é psicoterapia e medicamentoso. Temos aqui, né, com esse transtorno psicopático, né, por eles serem extremamente diferenciados, inteligentes, né, extremamente adaptados com relação à sociedade e à sua necessidade, muitos estudos, né, levantaram algumas hipóteses com relação a ele. Se era uma doença neurológica, se era uma doença mental, né, algum tipo de transtorno, se o resultado, se eles eram resultado da adaptação da espécie humana, né? Por que isso? Justamente por eles serem extremamente inteligentes, né, calculistas ali, e eles conseguirem se tornar, né, muito mais fortes do que a grande maioria da população da sociedade. Então, né, isso também, algumas pessoas têm a teoria que eles também podem ser um resultado da adaptação da espécie humana, né, como se fosse uma evolução dessa espécie humana. São extremamente raros, os encontramos correspondente a 1% da população, né? Então, eles são raros, não é algo muito comum, apesar de todo mundo saber sobre, né, os psicopatas e ter um certo receio, um certo medo sobre eles. Porém, eles estão aí correspondente a 1% da população. 10 a 14 vezes esse transtorno ele é mais prevalente em homens do que em mulheres. Isso é uma verdade muito grande, até porque a psicopatia, ela meio que surge junto com a elevação da testosterona, né? Então, a testosterona faz com que eles tenham esse intuito, né, mais forte de sobrevivência, mais forte para irem até o seu objetivo. A gente vai ver com relação à psicopatia, né, e com relação ao serial killer. O aumento da testosterona nesses psicopatas, né, eles fazem justamente isso. Eles dão a ele uma diminuição de temor, uma índole mais forte de ir atrás do que eles querem, dos objetivos. Porém,
na parte com relação ao serial killer, esse aumento de testosterona faz com que eles vão atrás do seu objetivo e eles são movidos, né, aí 90, 95%, baseado na sexualidade. Então, os psicopatas não necessariamente eles envolvem aqui os seus objetivos relacionados ao sexo. Porém, o serial killer ele já é totalmente movida a essa parte sexual, a essa parte mais violenta, envolvendo inclusive até questões de canibalismo, questão de violação de corpo pós-morte, né? Então, eles são muito voltados a isso. Serial killer, o aumento da testosterona faz com que ele volte os seus objetivos relacionados ao sexo. Já o transtorno de psicopatia não necessariamente precisa ter esse envolvimento sexual, né? Ele tem um objetivo e se precisar fazer ali algum envolvimento sexual, isso é consequência e não um objetivo final que é diferente ali do caso do serial killer, como eu acabei de falar. Aí aqui temos a diferença de psicopata, sociopata e serial killer, né? Temos, em suma, a psicopatia é uma forma muito mais severa da sociopatia. Assim, pode-se dizer que todos os psicopatas são sociopatas, mas sociopatas não são necessariamente psicopatas. Então, a gente vai ver agora, né, uma diferença, né, básica com relação a eles. Sociopata ainda tem algum sentimento, tem alguma empatia ou consideração pelos sentimentos dos outros. Então, ele tem ali uma parte de empatia, né? Diminuída, porém, ele ainda tem sentimentos significativos pelas pessoas. Então, ele ainda tem sentimento de culpa, ele ainda tem consideração, eles são menos dissimulados, mais fracos em relação àquilo que querem. Então, eles não são tão predestinados, né? Eles podem, inclusive, desviar alguns dos seus caminhos e objetivos. Tendem a ser explosivos. Isso é uma característica muito interessante, porque os sociopatas eles acabam acometendo crime devido a essas explosões de raiva, né? O que é totalmente diferente do psicopata. Eles são frios, eles são calculistas, eles são calmos, totalmente diferente do sociopata que ainda tem um sentimento ali associado. Tendem a agir por acidente, o que eu acabei de falar. Como ele tem ainda o sentimento muito aflorado, então essas explosões de raiva, de, de não conseguirem seus objetivos de primeiro, fazem com que ele acabe cometendo crime devido a essa explosão de raiva, né? Já o psicopata é diferente. Ele calcula até o fim, motivado ao que ele quer fazer, né? Fatores sociais como traumas infantis, má associação e abuso na infância é uma das origens desse sociopata. Já a psicopata, né, não sentem remorso, não tem empatia pelos outros, tendem a ser dissimulados, né? Fingindo interesse pelas outras pessoas com o objetivo de as manipularem. Frios, calculistas e calmos. Tendem a planejar de forma meticulosa suas ações. Fatores genéticos, hereditários e sociais são uma das origens desse transtorno. Aí temos aqui, né, o que eu falei no começo da aula sobre o aumento da testosterona e essa influência no serial killer. Definição: assassino com grande capacidade cognitiva, egocêntrico,
incapaz de sentir temor e que comete diversos homicídios com um intervalo de tempo entre os crimes, no qual domina e manipula a vítima antes de executá-la de maneira intimamente simbólica. Sentido intenso prazer sexual com isso, né? Então ele é voltado a esse prazer de sexualidade com o aumento da testosterona. Normalmente são presos por pedofilia, estupros ou incêndios. O vídeo que a gente vai ver com relação ao maníaco do parque, ele fazia justamente isso. Ele escolhia a sua vítima, todas as vítimas com características parecidas, coloração parecida, cor de cabelo também, né? Altura, peso, todas eram muito parecidas. Ele tinha um intervalo de tempo para fazer os seus crimes. Seus crimes eram com intuito sexual, porém era extremamente cruel. Além disso, ele levava algum pertence para ficar lembrando da vítima, né? Então ele foi pego justamente porque aonde ele estava tinha vários pertences das vítimas que ele havia matado. Então tinha carteira de identidade, tinha chaveiro, né? Tinha muita coisa ali íntimo das vítimas, né? Até roupas íntimas ele chegava a guardar. Isso eu não me lembro, se eu não me falha a memória, inclusive, uma ou duas dessas vítimas, né, que ele acabou matando de forma sexualmente muito intensa e cruel, ele voltou no local, né, e acabou abusando do corpo, mesmo ele estando ali, entrando em estado de putrefação, né? Então, era assim, crimes com característica sexual extremamente cruéis e intensos. Então, essa, como eu falei, é uma das características do serial killer. São vítimas, as suas vítimas são escolhidas de acordo com o trauma sofrido pelo assassino na infância. Logo, as vítimas não são escolhidas por motivos pessoais, e sim por características específicas, que fazem com que o assassino identifique nela algo necessário para satisfazer seus perversos anseios. Seus prazeres vão desde a captura da vítima, na qual sente intenso prazer na adrenalina de sequestrá-la, sem deixar rastros, né? Então ele chegava, sequestrava essas vítimas e colocava-as dentro do parque, né, para realizar os seus crimes até a praticar estupro, pedofilia, gerontofilia, necrofilia, que era que ele acabou executando também, canibalismo, ele também, né, fez ato de canibalismo com uma das suas vítimas. Sodomização, sadismo, mutilações, entre outras parafílias, né? Com isso, não apenas ficam excitados, como também chegam ao orgasmo realizando esses tipos de atos. Outra característica do serial killer é levar, né, souvenirs da vítima consigo, objetos consigo. Estes variando de peças íntimas a órgãos e partes do corpo, guardando-os e preservando-os para nos dias que se seguirem, né, lembrar o prazer vivido com aquela pessoa, né? Então ele fazia exatamente isso. É uma definição do próprio. Então, ó, psicopata, né? DNA ou fatores ambientais sociais é uma das perguntas que são feitas pelos psicanalistas, né? Pelos terapeutas com relação a essa mente, né? Desenvolvida dessa forma, tanto para crueldade como também desenvolvida para execução de crimes específicos. Quanto à varilância, né, da psicopatia,
40 a 60% é genética em sua origem, o que significa que fatores genéticos e ambientais contribuem aproximadamente igualmente para o transtorno. Então, pessoas de DNA de primeira linha, como eu já falei para vocês, né, que tem ali traços de psicopatia, traços de sociopatia ou traços de serial killer também, podem acabar desenvolvendo, né, nos seus sucessivos filhos ou netos, aí um desenvolvimento desse trauma. Ainda não foi visto os casos de pacientes psicopatas que os sinais não apareceram depois de um forte trauma psicológico. E o grande trauma psicológico deles é sempre envolvendo, né, pais, mães, ou namorados, ou namoradas desses pais, avós, né, ou pessoas que ele gostava muito de conviver. Mesmo que ele apresente deformidades anatômicas e fisiológicas cerebrais. Características clínicas, né? Como a gente viu, são todos extremamente inteligentes, QI muito acima da média. Sedutores, mas esses sedutores não é no sentido sexual, é no sentido justamente de ele seduzir a vítima até conseguir o que ele deseja, né? Psicopatas não necessariamente envolvendo a questão sexual, lembrem disso. Manipuladores sempre racionais, calculista, diminuição ou ausência do arrependimento ou remorso, isso é uma característica clássica. Então, eles não têm empatia, não apresentam temor, remorso ou arrependimento dos atos que eles estão realizando, tá? Emoções superficiais, extremamente criadas e calculadas. Impulsividade. As características fisiológicas, né, como eu falei para vocês com relação à testosterona, que ela aumenta, né, aumentada é uma das características. Os baixos níveis de cortisol, né, refletidos na redução do medo. E os elevados índices de testosterona como comportamento desinibido e busca de recompensas, como a gente já falou também. A amígdala é uma região cerebral, ela é bem pequenininha e fica bem no meio da região cerebral. Afetada por essa simetria, por ser um importante local de ligação de ambos os hormônios, né? Cortisol e testosterona, reduzindo a sensibilidade à punição ou a estímulos temerosos. A amígdala e as regiões pré-frontais está comprometida, afetando o processo de tomada de decisões, pois as informações relacionadas com a emoção, provenientes da amígdala e que sinalizam para perigos, não atingem áreas corticais para embasar as decisões. Então, essa área ela fica atingida, né? E com isso, fica atingida inclusive com o aumento da testosterona, o desregulamento desse cortisol. Então, como ela é atingida, né? Ela diminui, inclusive, esse raciocínio, né, que a gente tem sobre o certo e errado nas tomadas de decisões. É como se ele não tivesse essa percepção do certo e errado. O desacoplamento também pode diminuir a capacidade das regiões corticais de enviar sinais inibitórios, dando instabilidade emocional e formas reativas de agressividade encontradas nos próprios psicopatas. Temos aqui, né, como a serotonina ela age também. Nos psicopatas, a serotonina
ela é diminuída, né? Porém, nos psicopatas, quando ela é diminuída, né, tem a conduta sexual e sedutora aumentada, comportamento exploratório, comportamentos agressivos e obsessivos, e ordem calculista e de extrema atenção e concentração. Diferente, por exemplo, de a serotonina quando ela é diminuída em uma pessoa que tem depressão, como a gente viu. Então, nisso torna as pessoas mais letárgicas, lentas, né? Com menor percepção e compreensão das coisas, como a gente viu na parte da depressão. Porém, aqui na parte, né, do transtorno psicopata, ela causa, né, reações adversas a esse pessoal que acaba desenvolvendo as crises depressivas. Testosterona aumentada, né, como a gente viu. Fatores ambientais, início da infância e da adolescência. Fatores de trauma extremo e estresse extremo também. As crianças, elas têm umas características de começar a desenvolver sinais e sintomas característicos de psicopatia quando ela causa morte em animais. Mas não é aquela morte de animais, né, das crianças de antigamente, que a gente fala de crianças raiz, que elas matavam lagartixa com baladeira, né? Não é esse tipo de morte, mas sim uma morte de animais extremamente violenta, lenta, né? De pegar uma faca, um animal mesmo vivo, e ela ir cortando o animal para ver ele em sofrimento. Então, é uma característica de morte animal que ela gosta de fazer, que ela gosta de ver. Além disso, de animais, né, principalmente passarinhos, ela também pode chegar a atacar pessoas que ela considera extremamente mais frágeis do que ela, como, por exemplo, irmãos menores, né? Então, ela pode ali a chegar a machucar até os seus próprios irmãos com idades menores do que ela. Provocador e ferimentos em si mesmo e em parentes próximos que ele considera frágil e vulnerável. Os adultos, né, já tem aquela característica clássica que a gente já sabe: pensamentos empáticos, sensação de superioridade, identificação dos mais vulneráveis, transformações encenativas de identidade, gosto e prioridade para conseguir seus objetivos, sedutores, não necessariamente na parte sexual, como a gente falou, pensamentos extremos relacionados a poder, sexualidade e prioridade do seu objetivo. Aqui tem alguns testes que são executados quando eles estão, por exemplo, na prisão, né? A gente vai ver num vídeo que, inclusive, a própria Suzane Richthofen, ela passou por esses testes, né? E ela inicialmente começou a ser reprovada, né? Nesses testes, justamente pela capacidade que ela tem de psicopatia. Porém, a gente sabe que a nossa lei brasileira não deixa eles seguirem, né? Até o final da sua sentença. Então, se eles estão ali apresentando bom comportamento, são colaborativos, eles acabam sendo soltos. Assim como ela mesmo está solta e o maníaco do parque, eles estão também bem pertinho de ser solto, né? Como identificar quando não há problemas anatômicos ou fisiológicos? Então, ali foi visto uma tomografia, exames tomográficos, e foi visto que eles não têm nenhuma deformidade fisiológica cerebral, né? É ali um transtorno que eles acabaram desenvolvendo sem deformidade cerebral. Então, teste de Rorschach, né? Interpretação de imagens. Então, esse teste é uma técnica projetiva que tem como objetivo principal investigar e conhecer todos os cantos da nossa mente, desde ideias e tendências mais evidentes até nossos medos e inseguranças mais profundas. Esses testes de personalidade têm como base na análise das interpretações que cada pessoa faz de diferentes
manchas de tinta. Então, é aqueles testes, ó, bem característicos, né? Onde mostra uma tinta, né? Uma mancha de tinta. E eles falam o que eles veem nessa mancha de tinta. E também nisso a gente acaba analisando a parte de sinergia cerebral, ou seja, se eles estão inventando alguma coisa, se eles estão tentando criar alguma coisa quando eles veem essa mancha de tinta, né? Então, tudo tem como eu analisar através desse teste. Aqui a gente tem justamente o teste que eu falei, que é o teste de inversão de emoções, onde a gente normalmente no padrão, né, que a gente fala, é o teste de emoção, sinergia do padrão, é quando normalmente quando a gente lembra do passado, a gente olha involuntariamente ou a gente faz expressões involuntariamente para o lado direito, que é correspondente à parte cerebral, nessa parte de passados, de lembranças. E o futuro, a gente olha ou faz expressões para o lado esquerdo, tá? Então, nesse sentido, quando eu tenho algum transtorno, alguém com transtorno de psicopata, que ele não é no padrão, como a maioria da sociedade, ele pode ser invertido, né? Ou então, ele pode ter, né, alguma não sinergia adequada, como a grande maioria da população. Então, isso também é investigado nessa inversão de emoções, nesse teste. Aqui a gente vai ver um pouco sobre aquele vídeo que eu falei para vocês sobre o maníaco do parque. E eu quero muito que vocês visualizem e prestem atenção, principalmente nas expressões, né, que ele faz quando ele está sendo entrevistado. Essa reportagem, inclusive, é antiga, né? Ele já estava preso. Ela é bem antiga, mas ela, para estudo, ela é maravilhosa porque a gente consegue ver todos os traços, né, que ele faz. Ele senta, né, cruza as pernas, como se estivesse contando uma história, né? Uma história que não seja tão cruel assim, né? Que não seja uma história de terror, que ele mesmo praticou os crimes. Porém, é uma história extremamente cruel, né? Abalou muito São Paulo e eu gostaria muito que vocês pudessem interpretar comigo cada passo desse vídeo.
Pois é, né? Então, todas aquelas características que a gente viu com relação a serial killer, né? A eles fazerem seus crimes de forma extremamente violenta, voltada à parte sexual, canibalismo e tudo, se encaixa muito bem, né, na característica dele e podemos observar, como o próprio apresentador ele fala, em momento algum, né, ele altera a voz, ou mostra temor, ou mostra medo, né, justamente pelas aquelas características que a gente viu. Aumenta a testosterona, né, que também tem atinge a parte de cortisol, onde isso não causa nenhum tipo de temor, mesmo que ele esteja sendo entrevistado, que isso possa vir aumentar a sua pena, né? Que ele esteja já preso. Então, isso, ó, não quer dizer absolutamente nada para ele. Totalmente sem empatia, né? Com absolutamente nada, tá? Então, aqui a gente tem outra característica, né? O vídeo anterior, a gente viu característica de uma pessoa com serial killer, tá? Essa daqui, né, que é muito famosa, Suzane Richthofen, que matou os pais, junto com os irmãos Travinhos, né, para herança dos seus pais, né? Então, ela é muito famosa. E aqui, esse estudioso, psicanalista, ele fez um livro sobre ela, estudou ela muito a fundo. Então, ele diz algumas características dela, né, com relação à psicopatia. Lembrando que ele é de 10 a 14 vezes mais prevalente em homens. Porém, quando uma mulher ela é identificada com traços de psicopatia, ou com o próprio transtorno psicopata, ela chega a ser, né, muito mais perigosa do que o homem, tá? Então, as mulheres psicopatas, elas são mais perigosas do que os homens, né? Então, elas são diferenciadas, elas são extremamente raras e elas são muito mais perigosas, tá? Os homens, naturalmente, eles são calculistas, né? Eles raciocinam mais, controlam mais as suas emoções. Os homens normalmente são assim. Ele tem esse aumento principal quando ele tem a característica psicopata. Já as mulheres não. Elas são, né, o que a gente fala de atrizes, né, muito mais manipuladoras. Se precisar chorar, elas choram. Se precisar ensinar alguma coisa, elas ensinam além ali de um poder de persuasão e de manipulação e de sedução imenso que é desenvolvido nela. E quando a gente vai investigar, né, a gente vê que elas têm também, né, o hormônio aí da testosterona aumentado, tá? Então vamos aqui analisar comigo este próximo vídeo.
Então, né? Esse Ulysses Campbell, né? Ele estudou ela a fundo e realmente, né, no seu livro, ele descreve a periculosidade que é ela e o que é principalmente uma mulher, né, com transtorno de psicopatia, tá? Então aqui a gente finaliza a nossa aula 2, né? Amanhã temos um próximo encontro e junto disso eu vou aqui mandar para vocês também uma atividade correspondente ao que a gente já viu, para auxiliar vocês, né, em algum auxílio ali que vocês possam precisar em pontuações na prova, tá bom? Então, até mais!